Estamos começando aqui mais um podcast aqui no Gritcast com o convidado Pastor Arlan. E aí, Pastor Arlan, tudo bem com o senhor? Muito bom dia, amigo Ricardo, tudo bem? Graças a Deus. Prazer ter o senhor aqui no podcast. Igualmente, fico honrado pelo convite, né? Eu agradeço por ter aceitado nesta manhã. Gente, hoje o tema que eu vou trazer para vocês é um tema bastante polêmico, tá? Que é sobre dízimos e ofertas. Por que é polêmico? Porque tem gente, é obrigatório pagar. Tem gente, não é obrigatório. Você está roubando de Deus. Então a gente vai chegar tudo nesses detalhes aí que vocês vão ver. Alan, qual o ministério que o senhor está atualmente hoje? Hoje eu congrego na Assembleia de Deus Missionária Pentecostal, ali em Calcaia, tá? Em Calcaia. Isso, pastor Sandoval Araújo. Você já está há quanto tempo lá já com o pessoal? Se não me engano, desde quando eu vim para cá, para o Ceará, né? Eu fiquei congregando numa igreja próxima à minha casa, e aí depois eu ausentei de lá e fui para lá com o pastor Sandoval. Então eu estou uns 3 meses mais ou menos lá com ele. 3 meses. 3 meses. Show. Porque também o senhor já de início não está tanto tempo aqui também, né? Faz pouco tempo. Eu vim do Goiás para cá trabalhar na empresa aqui, e daí eu comecei primeiro congregar no ministério que tinha quase em frente à minha casa, né? E aí depois eu migrei para esse outro ministério. Ok. A gente vai começar só, né, com os assuntos polêmicos aí, né, que é dízimos e ofertas. Eu sei que a galera de casa também quer saber se é ou não é obrigado a dar dízimos. Esse é um assunto bem, como você falou, bem polêmico, né? Bem polêmico. Primeiro assim, para poder falar sobre dízimo, no mínimo você tem que ter um pouco de conhecimento da palavra, como a gente sabe. A gente vê muitos especialistas aí em podcast, em rede social. Uns afirmam que não é obrigatório, outros afirmam que é obrigatório. Eu aceitei Jesus em 1996, tá? Faz um tempozinho bom, viu? Já faz um bom tempo. Fui pastor de igreja, titular, dirigindo igreja, de 98 até 2018, tá? Aí em 2018 eu senti um problema familiar, senti a necessidade de entregar a igreja, e de lá então eu não passei mais a dirigir a igreja. Mas no início da minha conversão, eu aprendi muito cedo que o conhecimento ele é a fonte de tudo, né? Justamente. Então, quando você tem conhecimento, você tem 2 possibilidades. Ou você usa para transmiti-lo, que é a parte mais difícil, né? Porque o conhecimento em uma certa realidade, ele te enaltece, ele te engrandece, né? E aí, se nós não tivermos muito cuidado, nós usamos esse conhecimento, né, para não sermos mais vítimas, mas fazermos as pessoas que não têm conhecimento de vítima. Então, é como as pessoas fazem, desculpa estar te cortando, é como as pessoas falam, né? Se você não buscar o conhecimento, a sua verdade é a verdade do outro. É a verdade do outro. Porque você está ouvindo o outro, mas você não buscou a informação. Então, congreguei, né? Fiquei por um período de quase 20 anos em um ministério só, né? Em que é polêmica, a mesma questão do dízimo, de oferta. Então, o que eu falo? O dízimo, biblicamente falando, ele é legal fora no Velho Testamento ou no Novo Testamento. E isso é uma questão bem simples, né, de se traduzir, sem muito esboço escatológico, sem muita teologia. É muito simples. Uma congregação ela precisa ser mantida. Ponto. De fato, tem que ser realmente até ela tem que ser mantida. Tem algumas igrejas, eu acredito que eu conheço apenas uma igreja que de uma forma bem categórica ela afirma que não devolve o dízimo, né? Mas em compensação, os templos deles são os templos mais bonitos. Então assim, eu não devolvo 10%, mas toda vez em que esse ministério, que essa igreja, ela levanta uma necessidade da obra, as pessoas que estão ali dentro, elas contribuem com mais de 10%. Tá? Então a questão X não é se é legal ou se não é legal. O dízimo ele é legal de uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra eu contribuo. Se é estipulado um valor ou não, eu vou contribuir. Eu preciso pagar energia, a congregação que eu congrego precisa pagar energia, precisa pagar água. Se é aluguel, ela precisa pagar aluguel, né? E o mais importante, o dízimo ele é para quê? Trazer todos os dízimos e oferta para que haja mantimento na casa do Senhor, né? E obviamente eu vou ter que manter o sacerdócio, né? Então o dízimo ele é bíblico, né? Todas as pessoas que frequentam ou alegam fazer parte do corpo de uma igreja, né? Só que ele tem que sentir a necessidade de dizimar. Dízimo não é algo obrigatório, né? Ele é voluntário. Um membro, eu acredito que um membro ele só pode sentir
na disponibilidade de contribuir com seus 10%, né, que é o que a Bíblia pede, quando eu me sinto parte daquele lugar. Se eu me sentir parte daquele lugar, se eu sentir que a minha ida naquela congregação ela está gerando benefícios espirituais para mim, os meus olhos contemplam que a partir do momento que eu passei a frequentar aquele lugar, eu estou sendo beneficiado espiritualmente, a minha vida ela está num novo nível de melhoria, amigo, se você me pedir a cueca, eu vou te dar a cueca, entendeu? Eu preciso entender que eu faço parte desse corpo. Eu preciso entender que de fato eu faço parte dessa congregação. Então não vai exigir muito esforço de um pastor estar cobrando, estar insistindo, não. É muito simples. É o que eu costumo dizer. Cuida da ovelha, dá um bom pasto, dá uma boa água, que ela não vai te negar o leite, ela não vai te negar a lã a hora nenhuma, né? Isso é verdade, com toda certeza. O dízimo de fato ele é legal. A questão X hoje, que gera muitas polêmicas, assim, o ministério cobra que é dízimo, e se não der o dízimo, ele é um ladrão, né? Ladrão, Deus não vai abençoar. Deus não vai abençoar. Essas coisas aí. Então, se a gente for observar, a questão da bênção de Deus hoje, ela não está de uma forma legal ligada só à devolução do dízimo. Deuteronômio fala, Deuteronômio 28, né, que se atentamente deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Aí bendito é o fruto do teu ventre, bendito, tudo que é teu é bendito. Então não está amarrado ao dízimo, está amarrado a uma vida de obediência à palavra. O dízimo é a parte da recompensa, ou seja, da gratificação, melhor dizendo, minha, para reconhecer que Deus tem sido bondoso para comigo, mediante a minha convicção de obediência e temor à palavra, e como eu estou sendo abençoado mediante o que a palavra me fala, liberar uma parte daquilo que é meu para beneficiar a obra, não é nada para mim. Não vai ser nada, né? Muito pelo contrário, é gratificante. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então, é muito gratificante. Uma das questões bem esquecida, nem tanto comentada entre as igrejas, né? Que a gente sempre costuma falar, a verdade. Fulano de tal prega a verdade, fulano de tal não prega mentira, aquela coisa. Entre tantas e tantas verdades que existe, a verdade mesmo sobre o papel de uma igreja, sobre a vida de um membro, isso aí a maioria ficou oculto porque gera muita polêmica, né? Tipo a questão, o que é um ladrão? Ladrão, biblicamente falando, ou em qualquer dicionário brasileiro, seja lá qual for a língua, ladrão é alguém que colhe sem plantar, entendeu? Então, eu não vou devolver o dízimo, eu sou um ladrão, ótimo. Mas a pessoa que colhe sem plantar, porque o dízimo, ele é direcionado, como eu sempre costumo acreditar, que um pastor de igreja, para mim, um pastor de igreja, ele não era para trabalhar. O pastor de igreja, ele era para ficar à disposição da igreja. Daí os dízimos e ofertas mantêm esse homem de Deus. O papel dele é se empenhar ao conhecimento da palavra, para transmitir o conhecimento dessa palavra às suas ovelhas, né? Para que essas ovelhas se sintam confortáveis em conhecer a Cristo, tenham a experiência de conhecer a Cristo por meio da palavra pregada por esse pastor. Esse pastor vai cuidar dessas ovelhas deste mundo, das informações do mundo, com o conhecimento da palavra. Então esse pastor ele tem que estar assistido pelos dízimos e pelas ofertas. Isso é bíblico. Trazei todos os dízimos e ofertas para que haja mantimento na minha casa. Então, para manter o sacerdote, para manter o pastor que ali está. Mas eu quero trabalhar. Ótimo. Só que você não vai ter tanta disponibilidade de conhecimento bíblico ou tempo para buscar a Deus o suficiente para atender a sua alma em determinado momento, né? Porque você está dividido. Sua tarefa está dividida. Por isso que a gente vive hoje uma decadência muito grande em igrejas, né? No sentido espiritual. Porque o sacerdote ele tem que sair para trabalhar, né? E eu trabalho, né? Eu te digo, dentro de uma área de trabalho, você perde muito mais do que você ganha espiritualmente. Né? Você vai ganhar o seu salário no final do mês, mas você se estressa, você fala o que não deve, você ouve o que não deve. Ali, espiritualmente falando, você perde muito. Então, um sacerdote que ele fica apenas se disponibilizando para servir, né? Que essa é a questão muito X. Muitos aí alegam que a prosperidade financeira ela tem que alcançar os grandes homens de Deus. Os grandes homens de Deus hoje vivem em jatinho, postam mansões e carros do ano. Que eu já ia tocar no assunto já sobre isso. E etc. Isso é herético, né?
Isso é contrário aos princípios básicos de quem tem o Espírito Santo. Porque como o senhor falou, de uma forma eu concordo em relação ao pastor ter mais tempo e tal, que era para ser mantido ali pelos dízimos e ofertas ali. Só que o que arrecata hoje em dia, que o pessoal vê muito, é que, não vou pagar porque eu não quero estar sustentando o luxo do pastor. E geralmente isso acontece muito. É por isso que as pessoas ficam com esse negócio todo. Mas a questão é, como que ele está falando aqui agora, a questão não é de você manter o luxo do pastor, é de você mantê-lo. O pastor não é para luxar, não, é para manter ele, ter o pão de cada dia dele, pagar a continha dele de casa, para ele se sustentar e ter mais tempo para as ovelhas. Exato. E principalmente para quem tem o Espírito Santo. Então, assim, o Espírito Santo, ele não compartilha do luxo, né? O Espírito Santo, ele não compartilha. A gente pode ter até uma grande observação aqui no início dos evangelhos sobre os apóstolos. A ordem de Jesus para os apóstolos, que aqueles que iriam viver apenas para servir, é que não tivesse nenhum luxo, né? Vão de 2 em 2, vocês não precisam de mais nada. Onde vocês chegarem, será fornecido aquilo que vocês precisam, tá? Então, assim, hoje eles falam assim, que eu sou um homem de Deus, eu sou um apóstolo, eu sou um profeta, sou aquilo, e é necessário que, como grande evidência, que eu tenha muita prosperidade. Isso aí é heresia. E se a gente for observar no Novo Testamento, né, os homens de Deus, profetas, eles não eram ricos, eles eram servos do Senhor, eles iam para servir o Senhor. Quem eram ricos eram os reis levantados pelo próprio Deus para reinar sobre Israel. Eles eram dignos de gozar de toda riqueza, de gozar de todo luxo, né? É tão tal que estavam sujeitos a todo tipo de queda, né? Você não vai ver que dificilmente uma Bíblia falar que um profeta caiu em adultério, um profeta se corrompeu com outras nações, né? A gente vai mostrar um caso bem claro, né, do profeta Balaão, né? O profeta Balaão era um homem que, segundo a Bíblia, tinha visões de olhos abertos e cresceu o olho diante da oferta que Balaão ia oferecer para ele, caso ele amaldiçoasse o povo de Israel. Esse é um exemplo claro de que o luxo, né, ou qualquer quantia em dinheiro oferecida a mim pelos favores de Deus é ilegal, né? Então, quando ele deixou de servir Israel como tinha que servir e ficou interessado na oferta, ficou interessado na recompensa que Balaão ia dar para ele, se perdeu, né? O rei Balaque, né? O profeta Balaão, o rei Balaque ia oferecer para ele, ele se perdeu. Então, essa é uma grande evidência. Então, um homem de Deus, um pastor, por exemplo, a Bíblia diz que o pastor dá vida pela ovelha. Isso. O pastor dá vida pela ovelha. Então, tecnicamente falando, eu estou sobre a direção de um trabalho. Obviamente que se eu dedicar a minha vida à presença de Deus, esse trabalho ele vai evoluir, ele vai crescer, né? Porque o Espírito Santo vai estar presente comigo. E do Gênesis e Apocalipse, aonde tem a presença do Espírito Santo, tem acontecimentos, tem maravilhas, tem arrependimento, né? E consequentemente as pessoas vão frequentar a minha congregação. Se nessa congregação eu tiver 200 membros e eu tiver uma renda de 100 mil por mês, né? Isso ali é fruto do meu trabalho. Porém, eu, como alguém que tem o Espírito Santo, não vou permitir que o luxo reine sobre a minha vida, porque o luxo não condiz com as características do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma coisa humilde, simples, se esvazia. O Espírito Santo ele nos aconselha, ele nos orienta, me orienta a abandonar tudo aquilo que pode corromper o meu coração. E o luxo nós sabemos que pode, né? É uma das grandes que pode corromper o homem. Pode corromper o homem. Então, assim, um bom pastor, ele vai fazer o quê? Ele vai administrar aquilo que entra. Ele é digno de andar de um bom carro? Sim. Um carro popular, um carro que oferecer ele segurança e tal. Mas o cara chega, tem uma igreja, ele aparece com uma Hilux, né? Ou um carro de 200, 300 mil. Quando, na verdade, esse dízimos e oferta, ele como homem de Deus, ele é exatamente para manter a classe de um nível mais baixo, que sempre vai existir, que é viúva, que são órfãos, são famílias, né, das pessoas que não têm condições para ter uma vida mais digna. Então esse pastor cheio do Espírito Santo, ele vai conseguir viver bem, sem regalias, e alimentar o povo que serve a ele, né? Alimentar o povo que devolve, né, que contribui com o trabalho dele. Então ele vai desenvolver uma política de trabalho justa. Essa é a palavra correta.
ele vai dividir uma palavra, uma política de trabalho justa. Ele não vai permitir que alguém dele durma passando fome. Ele não vai permitir que alguém sofra enquanto ele está aqui no luxo. Que se vire, que se dane. Não, ele não vai fazer isso. Ele, cheio do Espírito Santo, ele vai cuidar do que é dele, né? E obviamente a alma dele vai estar realizada por isso, por vários motivos. O primeiro, que o foco dele é o céu. O foco dele é agradar quem interessa, que é a Deus. Então, quando nós colocamos o nosso foco em agradar a Deus, na função de um pastor, tendo direito, isso aí ninguém tira o direito do pastor de administrar. Isso aí ninguém tira o direito do pastor de ter o poder maior sobre toda a renda que entra na sua congregação. Isso aí não tem pretexto, não tem lei, não tem circular, né, criado por ninguém que tire a ele o direito daquilo, né? Porque se chegou até ali é porque ele está trabalhando para isso. Agora, o que ele tem que ter é sabedoria para administrar de forma sadia, mediante o que o Evangelho espera dele. Cuidar da igreja dele, cuidar do templo, deixar que tudo que esteja ali seja o melhor possível, um bom som, né, boas cadeiras, um banheiro confortável, apesar que as pessoas contribuem exatamente para isso, né? E o que a gente vê é o oposto, oferecer material didático, né? O que a gente mais vê no dia de hoje são pessoas que contribuem com seus dízimos, com suas ofertas, mas qualquer evento, qualquer eventualidade que existe na igreja, tem que contribuir de novo, né? Tá parecendo um governo, né? Tem que contribuir de novo. Então isso acaba se tornando um herético, né? Ou seja, isso quer dizer que o que está sendo administrado de uma má forma. Se eu tenho a felicidade de contribuir na minha congregação, então, no mínimo, o pastor, ou ele tem condição de estabelecer tal evento e bancar com o dinheiro da igreja, ou ele não faz. Justamente, eu concordo plenamente com o senhor. Eu separei até um texto aqui também, cortando o senhor aí agora, que geralmente, voltando para a parte lá do dízimo, né, até o senhor já respondeu essa pergunta, que o pessoal usa muito, né? Que lá em Malaquias 3:8. Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, as pessoas usam muito esse texto aqui para falar que é meio que obrigatório você pagar o dízimo, porque se você não pagar, você está roubando a Deus. Exato. Isso é num contexto de lei, né? Que eu costumo dizer que, para mim, do meu ponto de vista, a lei para mim era mais saudável do que a graça, porque a lei me dava o direito de ser punido de imediato. A graça vai me levar a pecar, né? E aí, quando for manifestado o Filho de Deus, talvez não, eu não terei mais oportunidade para me arrepender. Então, no contexto da lei, né? Isso aí, nessa questão, para quem é cristão mesmo, ainda é pior do que a lei, porque a lei vai ser exatamente naquele momento. Mas você vai estar livre durante a graça, mas no dia que chegar, meu filho, tem pão de correr, não, a conta é grande. Não tem mais como apagar. A conta vai ser grande. Essa palavra é na época da lei. E na época da lei, Deus determinava e estava determinado. O que Deus falava que era pecado. O que Deus falava que estava errado, né? Diante do contexto obrigatório. Deus dizia, vocês têm que ir por esse caminho e eu não quero saber da opinião de vocês. Vão por esse caminho e vão viver. Sai deles e eu mato todo mundo. Então o próprio Deus eliminava o povo dele quando saía do caminho do Senhor. Saia do eixo, né? Ele, ou entregava na mão dos adversários, aquela coisa toda. Então, esse é um contexto em que se trata exatamente daquela época. Estão me roubando por quê? Porque eu estou abençoando vocês e o que eu peço é só 10% para minha casa, para que haja mantimento da minha casa. E em troca, eu não permitirei que o devorador, né, que naquela época não tinha moeda, não devore as vossas vinhas, os vossos campos, o gafanhoto e outras pragas mais, né? Então é que eu sempre costumo dizer que a natureza é uma grande reveladora sobre a presença de Deus na vida de um homem ou não. Eu visitei meu tio agora, ali na cidade de Frecheirinha, agora no final do ano, e foi um negócio bem claro, né? A propriedade dele, ele tem um sítio, e a propriedade dele, ele é pastor, né? A propriedade dele, verde. Todo o campo onde os gados dele ficam, tudo verde. E as dos vizinhos, tudo seca. A diferença aí, viu? A natureza é uma grande reveladora disso. Fica muito mais fácil para alguém que vive no campo, né, ter uma demonstração de que se Deus é com ele ou não.
os gados, tudo, árvores, tudo que é frutífero dá com abundância. Quem não tem é tudo birrado, né? Salmo 1. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, e ele será como numa árvore plantada à corrente das águas, ou à beira de um riacho. Então, uma árvore que é plantada à beira de um rio, a folha dela nunca murcha. Está sempre se alimentando de água. Então, voltando para a questão do roubo, né? É aquilo que eu falo. Eu posso... A questão do Deus estar roubando a Deus ou não com relação a quando eu devolvo o dízimo, né? Essa é uma questão muito, muito pessoal, né? É um grande tema. Eu posso, um dizimista... Quando é que eu posso ou não ser dizimista? O indivíduo que, aos olhos da igreja, ele está fora da palavra de Deus, a igreja tem que receber o dízimo dele? Está fora da palavra? Porque a gente tem aqueles irmãos que a igreja fala assim, fulano de tal é rebelde, fulano de tal é desobediente, fulano de tal não merece uma oportunidade porque ainda não está preparado, né? Fulano de tal ainda é desequilibrado. Beleza, ele é desequilibrado, segundo o conceito de muitos dentro da igreja, até de um pastor. Mas na hora do dízimo ele não é mais, entendeu? Então, se eu não sou apto para ser recebido como eu sou, meu dízimo também não. Justamente. A pergunta é, quem recebe o dízimo? É Deus ou a igreja? A igreja. A igreja. Deus não precisa do dinheiro. Deus precisa da nossa demonstração de fé e de reconhecimento que Ele é comigo. A igreja é quem recebe o dinheiro, tá? Mas se a igreja me julga inapto para exercer qualquer atividade dentro dela, mediante a minha conduta, então por que o meu dízimo também não está inapto para isso? Justamente. Se eu não sou digno, eu vou disciplinar um fulano, o irmão, por um mau comportamento, ele vai ficar disciplinado 6 meses. Aqueles 6 meses a igreja não pode receber nem um dízimo, nem uma oferta dele. Porque a pessoa dele é muito mais importante do que o dízimo que a oferta. Então, se a pessoa dele não pode receber nenhuma oportunidade, né, que às vezes nós colocamos muito pretexto ou nos vestimos de uma camisa de justiça, de uma falsa camisa de justiça, que nós queremos nos colocar como juiz, querendo dar direito ou não a alguém a fazer algo na igreja, né? Alegando que estamos defendendo a palavra, zelando pela palavra. A palavra não precisa de defesa. Entendeu? Até tocar num assunto aí também, sobre aproveitando, eu tinha visto um vídeo recentemente, que tem igreja agora modernizada, né? As pessoas estão pegando dinheiro ali, aplicando, tá transformando ali a igreja em um comércio, tem até maquininha hoje em dia, tem cantina para vender comida. E tem um texto que fala que não é para tornar a casa de Deus ali um comércio. E hoje é o que está acontecendo também. Então, estão investindo muito no luxo dentro do templo. Exato. E o que eu vejo é mais luxo na igreja, dentro da igreja, e em vez desse dinheiro ser investido em comprar livros didáticos, para estar ensinando, ter conhecimentos a outros membros da igreja, trazer mais pessoas, doações de cesta básica, fazer realmente a obra. Então eu vejo que o dinheiro está mais sempre usado por luxo dentro da igreja, comprando todas as cadeiras luxuosas. Não estou dizendo que Ricardo, vai ser errado. Não estou dizendo que é totalmente errado, mas estão focando muito no luxo dentro da igreja. Exato. Não estão nem preocupados em trazer mais membros, entendeu? Vamos falar de um assunto bem polêmico, que eu acho que eu nunca vi ninguém falar isso, ou talvez não tenha visto, se alguém tenha falado. Assim, as pessoas falam assim, o nosso ministério hoje ele é regido por homens de Deus. Hoje eu não acredito que exista isso, né? Principalmente nos grandes ministérios. Os grandes ministérios eles têm excelentes administradores financeiros, né? Que são pessoas responsáveis por uma receita alta e um custo muito baixo. Essa é a grande realidade. Então, nós falamos agora há pouco sobre a questão do ladrão, né? O que é um ladrão? Ladrão é alguém que colhe sem plantar. Então, eu acredito hoje que 99% das igrejas, elas têm essa seguinte política. Eu abro uma igreja aqui nesse bairro, né? E eu sou presidente da sede lá no centro de Fortaleza. Então, pelo fato de eu abrir essa congregação aqui, né? O pastor que está aqui, ele recebe aí um mísero 30%, 20%, 15% do que entra da renda final. E essa renda final aqui, ela tem que ser designada lá para a sede. Entendeu? Geralmente isso acontece. Geralmente isso acontece. Então, a maioria dos casos. A maioria dos casos. Acontece. Então vamos lá. Essa é uma questão bem polêmica. Como é que eu posso me achar digno de um fruto de trabalho seu?
Então o pastor está aqui, o pastor chegou, ele tinha 5 membros. Ele vai desenvolver um trabalho de evangelismo, ele vai desenvolver um trabalho fantástico aqui, pregando a palavra de Deus. E daqui a 5, 6 anos ele tem 60, 70, 100 membros. E quando ele chegou aqui, dava mão para pagar aluguel. Hoje ele tem uma renda de 20, 30 mil, né? Trabalho dele. Mas a sede, ela entende que esse dinheiro tem que ir para lá. Então, como que eu posso acusar? Eu posso dizer que alguém que não devolve o dízimo está sendo ladrão? Desculpa. Se eu estou me apropriando do fruto do teu trabalho. Só por quê? Porque eu sou o pastor presidente, vamos assim dizer. Porque eu sou o pastor presidente, é um sistema, né? É regra. É regra, tem que obedecer. Não importa se é regra, se foi elaborado algum documento que para eles entendem como legal. Isso é ilegal. Me apropriar do fruto do trabalho dos outros é ilegal. O pastor que está aqui colhendo aí sem plantar. Está colhendo sem plantar. Eu estou colhendo sem plantar. Tá, porque se existe alguém, eu me lembro muito bem do grande Paulo, né, que a maioria dos teólogos se rendem à excelência de como ele serviu a Cristo, né? Paulo era especialista em sair de uma cidade para outra, abrir congregações, bem assim como os demais apóstolos, abria congregações, ali eram constituídos presbíteros, pastores, diáconos, e eles não falavam assim, eu vou passar aqui uma vez por mês para coletar tudo, porque foi eu que abri. Negativo. Esse é um ponto muito importante mesmo, porque às vezes, é como você falou, tem 5 membros lá na igreja, aí você chega, aí aumenta. Aí vamos supor que você aumentou para 30 membros. Aí o dinheiro vai lá para a sede. Aí muitas vezes você quer fazer algo diferente com o dinheiro que você arrecadou daquele mês ali. Mas aí o pastor presidente, né, digamos assim, vai dizer que não tem como. E aí? Como que não tem como? Eu cheguei aqui, só tinha 5 membros. Eu fui um bom pastor, aumentei aqui as ovelhas aqui, já estamos com 30. E a gente está precisando fazer tal coisa e não tem dinheiro. Como é que não dá? Então, isso... Só desculpa estar te cortando de novo. E isso aí, justamente eu concordo mais uma vez. Se eu cheguei naquela determinada igreja, não é porque lá que tem a sede que o dinheiro é todo para lá, não. O que poderia ser feito? Arrecadou tanto X aqui. A tesoureira pega, igreja, esse mês entrou isso, isso e isso. Só passa informação. Mas o que vai ser feito vai ser ali. Não é para ser passado para lá. Concordo isso com você. E uma das coisas mais importantes, que eu falo, isso é muito polêmico, né? Eu congreguei 18 anos em um ministério só. Foi 18, foi 98, 2018, 2016. 18 anos. Um ministério em que eu vi colegas meus, dirigentes, sendo disciplinados porque ele comprou uma cortina para a igreja dele com o dinheiro da igreja. Isso é um absurdo, isso era um absurdo, né? Isso é um absurdo, né? Então assim, e com relação à administração da minha congregação, o dízimo e oferta que entra na minha congregação é de responsabilidade do pastor da congregação. Não de alguém que está lá sentado num trono e acha que tem direito de coletar isso. Até porque não é fácil ser pastor. Não é fácil ser pastor, exato. Você até costuma dizer o seguinte, olha, se entre tantos membros que frequentam a igreja, faz parte do corpo de uma igreja, os mais difíceis de entrar no céu vai ser os pastores. Porque aqui é muito é dado, muito é cobrado. Agora, o que chegar lá terá um galardão imenso, né? Diante da responsabilidade e diante da fácil condição de se sujeitar a leis, né? De trabalhar debaixo de uma certa escravidão, onde te poupa a liberdade de criatividade, onde te poupa a liberdade de expandir mais ainda. O importante é controlar, né? O importante é ter o controle sobre você, para que você faça tudo, né? Eu me lembro que eu morei em São Paulo uns 15 anos, fiquei em São Paulo de 2001 a 2015, 16 mais ou menos, e eu também dirigi muita igreja, visitava muita favela, congregando. E aí numa reunião de obreiro, falaram para mim assim, olha, a gente está caçando alguém de coragem para ir lá na favela. Eu já frequentava a favela, já evangelizava muito. Uhum. E a gente precisava abrir um ponto de pregação na favela e vai ser o irmão aí do Maranhão, né? Falei, por que eu? Não, porque você é o homem de mais coragem que tem aqui. E vocês não têm o Espírito Santo também? Ou só eu tenho o Espírito Santo? Não, mas é porque você é o cara mais disposto. Não, vamos lá. Eu vou dizer para vocês o que vai acontecer, que é o que eu vejo no dia a dia. Eu vou lá, abro um ponto de pregação na casa de uma irmã,
daqui a 6 meses nós abrimos a congregação, daqui a 1 ano, 2 anos nós estamos com uma igreja, essa igreja tem 30, 40 membros, você pega um desses engravatadinhos que está aí com você, Que não fez nada. bota no meu lugar, arruma qualquer pretexto para me tirar, porque nós Aí somos essa pais. valentia sua que for usada nesse dia, aí você vai usar a mesma valentia para confrontar no futuro e eles vão justificar isso aí que você tá errado. Isso aí, entendeu? Porque hoje, assim, quando você não é fácil de ser manipulado, né? Eles vão dizer que você é difícil de lidar. Que é em todo canto, independente do local. A pessoa diz assim, porque você é o melhor, não sei o quê. Isso. Não caia nessa não. Entendeu? E quando eles não conseguem, quando alguém não consegue te manipular, eles vão dizer que você é um cara difícil de lidar, muito polêmico, esse cara fala demais, então vamos deixar ele de canto. O importante hoje é fingir que não está vendo e servir de mula, né? Para alimentar muitas pessoas que não querem trabalhar, querem apenas coletar o fruto do seu trabalho. Justamente. Administrativamente falando, congregações. Eu congreguei numa igreja, o Ministério Central dela é de Brasília, foi a última igreja que eu dirigi lá no Goiás. Fiquei, se não me engano, foram 3 anos na direção desse trabalho. É um trabalho excelente, que hoje não, praticamente, eu acho que existe em algumas igrejas, mas que é a transparência do que entra na congregação. Então, todo culto de Santa Ceia, o ministério ordena que o pastor leia para a igreja, para os membros da igreja, o relatório financeiro. Quanto que entrou, quanto que saiu e para onde foi. Tá? Esse ministério, inclusive, ele te dá aí a possibilidade para o pastor de conviver com 80% do que entra da renda. 20% ele manda para a sede, né? 15% para a sede, 5% para a convenção, se eu não me engano, ou vice-versa. E o mais interessante, quando a sua congregação precisa de algum suporte financeiro, a sede não te nega. Ela sempre tem para te ajudar. Era um negócio fantástico, né? Nós ficamos lá, nós construímos casa pastoral, eu tinha liberdade de um membro. Eu lembro como se fosse hoje, né? Pastor tem que conhecer ovelhas, né? Pastor tem que conhecer, tem que saber o nome, tem que saber o que a ovelha passa, a dificuldade passa. E eu me lembro como se fosse hoje, tinha um casal que tinha uma filhinha, tinha mais 2 filhas jovens, né? E aí, não só ele, mas outras pessoas chegavam para mim e eu via a dificuldade que eles tinham. Os 2 trabalhavam, mas tinha uma dificuldade financeira muito grande para manter os custos e tal. E eu ficava só observando, eu quero saber, vamos ver como é que o fulano vai fazer esse mês para devolver o dízimo. E quando você menos plantava aqui não, ele chegava com o envelope, né? Para devolver o dízimo. Eu orava pelo dízimo e devolvia para ele. Tá. Não, mas pode. Você já devolveu o dízimo já é da igreja. Já foi recebido, já foi entregue. Recebido. A igreja faz dela o que quer. E o que a igreja entende nesse momento, eu como responsável pela congregação, entendo que é justo voltar para você. Nossa, mas pode, receba. Só com uma condição. Eu vou ter que registrar esse valor como entrada e depois como saída para você, como ajuda, como auxílio à irmã. Posso? Sem problema, porque a gente vai ter que ler o relatório. Era um negócio extremamente satisfatório. E hoje você não vê praticamente isso, né? Uma vez eu estava conversando com a irmã, né? De determinado ministério sobre a importância do que fulano de tal tá negando o dízimo, ele ganha X e tá dando só X. Aí eu perguntei para ela, vocês dão para esse irmão lá, no final do mês vocês leem um relatório financeiro dizendo para ele para onde o dízimo dele vai? Não. Então se a igreja não dá satisfação do que entra lá, por que ele é obrigado a dizer quanto que ele ganha? Justamente. Então, foi bom até tocar nesse assunto mesmo, porque muitas das vezes é bom informar mesmo, porque vamos supor que tá passando aí o momento das ofertas, tal, arrecadação de dinheiro, aí na mente da pessoa tá entrando muito dinheiro, só que às vezes não tá, né, dependendo do departamento da igreja ali, como é que tá. Aí a pessoa aí chega na igreja e tal, e olha assim, oxe, recebe dízimo aqui, oferta, quase todo dia, e a igreja tá desse jeito, não sei o que. Mas por quê? Por falta de passar o orçamento que te arrecadou naquele mês. Por falta de transparência. Porque muita gente pensa que tá tendo o lucro para estar entrando absurdo, mas não tá. Então é interessante mesmo o pastor chegar e falar, ó, esse mês entrou tanto, foi pago isso, ainda foi negativo e eu tive que tirar do meu bolso. Aí vamos supor, para manter essas contas aqui, 20 membros basta. Hoje a gente tem 30. Então o que é que está acontecendo? O que é que a gente pode resolver isso? Vocês não gostam de chegar aqui na igreja, sentar, ter um ventiladorzinho para vocês, não passar calor? Então isso já é do fruto de dízimos e ofertas.
sendo pago para isso daqui. Então, se eu preciso de 20 para pagar, para manter isso aqui, mas a igreja tem 30, o que é que tem de errado? Vamos conversar, o que é que está acontecendo? Tá precisando de ajuda? Porque o pastor vai oferecer ajuda. Tá com condição financeira ruim? Mas, gente, se vocês gostam de vir para a igreja, tem um ventiladorzinho de vocês e tal, isso vai para lá também. Energia é paga, água é paga. Então, realmente é bom essa transparência aí com os membros. Existe um tema, eu desperdicei várias oportunidades morando em São Paulo. Você pastor, você é muito usado e tal, e vamos abre um ministério para o senhor. Eu falei, não é assim que funciona as coisas, não é bem assim que funciona. E eu acredito que a partir do momento que eu tenho que abrir um ponto de pregação, uma congregação, a primeira coisa que tem que ser, ele tem que ser próprio, né? Quando você depende de dízimos e oferta, se você não vigiar, Que é um lugar absurdo, viu? você se vende muito rápido. Ou seja, pela necessidade da entrada financeira, o pastor começa a fazer vista grossa, né? O pastor deixa de exercer a função dele de pastor, que é dar uma coordenação com o membro, que está ali andando errado, pegar um cajado, bater aqui, para cá ovelha, para cá ovelha. Então as pessoas acabam se tornando refém de um dizimista e de um ofertante. Então essa é uma das grandes dificuldades que às vezes eu vejo. Vamos abrir um ponto de pregação. Quer iniciar um trabalho evangelístico? Vamos iniciar. Geralmente sempre tem um voluntário que oferece a sua casa para início de um ponto de pregação. Só iremos iniciar um trabalho evangelístico quando nós tivermos plenas condições de nos manter. Não, mas eu vou usar a fé, né? E Deus vai abençoar financeiramente, e daí dá-se início a um... Engraçado que colocar Deus em tudo, né? O homem quer ter atitude ali precoce, mas... E aí dá-se início a uma grande série de pretextos heréticos no propósito de atrair o público, e esquecem da originalidade da palavra, né? Que a principal função da palavra para nós hoje, a principal pregação é de arrependei-vos, é pregar contra o pecado. Que se a gente for observar hoje, já nem sabe mais o que é pecado e o que não é, né? Hoje não se vê mais pregação sobre o que é pecado na igreja. É só que Deus vai te abençoar, só vitória, vai cair por terra, Deus vai entrar com providência no teu lar. E a convenção, né? Que a convenção é retornar um caminho. Que é o mais importante, porque a gente está propício a todo momento. Entendeu? Então, o medo de ficar deserto, exatamente porque eu tenho dívidas para pagar, né? Me faz escancarar as portas e pode vir. Vocês dando o dízimo de vocês, esquece. Vamos continuar uma vida normal. O importante é que Deus está olhando para todo mundo, importante. E esquece, e acaba abrindo mão dos princípios. Que essa era uma das preocupações de Paulo, lá em Gálatas 1,6. Paulo escreve assim aos Gálatas: admira-me que estejais passando tão depressa da graça de Cristo para um outro evangelho. Se não é outro. Bem antes já falava isso aí, Que muitos que estão entre vós estão pervertendo o evangelho de Cristo. Mas na verdade eu vos digo, ainda que nós mesmos, ou anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema, ou seja, seja maldição. O evangelho de maldição. O evangelho de maldição é aquele evangelho que é oposto ao evangelho original, que apenas tirou a pessoa do mundo e colocou ele escravo dentro da igreja de novo. Ele era escravo do mundo, saiu de lá e veio ser escravo do sistema, da igreja. Então ele consegue passar 5, 10, 15, 20, 30 anos dentro da igreja, mas não tem a oportunidade de conhecer a Cristo. Não tem a oportunidade de conhecer o que é o Espírito Santo. A vida dele não muda, ele continua a mesma pessoa, né, que estava lá no mundo, não há diferença nenhuma. Mas por quê? Porque as pessoas que estão responsáveis por eles não estão preocupadas em pregar o evangelho que vai libertar eles. A preocupação é em mantê-los escravos, para que eles alimentem o sistema, continuem alimentando o sistema. Porque conhecimento é liberdade, né? E o principal objetivo da palavra para com a minha vida é me libertar de mim mesmo. Quando eu me libertar de mim mesmo e ter conhecimento real sobre o que é a palavra, sobre quem é Deus, sobre qual é o plano de Deus e qual é a minha função como servo dele aqui, eu me torno uma pessoa que tem um autocontrole sobre tudo. É aí que eu falo, aí você se torna difícil. Primeiro que você se torna muito questionador, né? Uma pessoa que conhece muito se torna muito questionadora. Isso. Né? E ninguém quer questionadores. Nenhum líder quer alguém que fica questionando. Aliás, nenhum líder burro, né? Porque os líderes inteligentes, os questionamentos incitam eles a buscar mais, incitam eles a aprender mais. Já o líder dominador, o líder que ele é opressor, um líder que ele quer apenas liderados, eles não querem discípulos, querem apenas liderados para impor suas regras, ele não vai querer uma pessoa que questiona muito. A primeira coisa que ele vai semear com a autoridade que ele tem é
tentar matar o questionador. Ele vai semear para todo mundo que fulano é contra os princípios, fulano é contra a palavra de Deus, fulano é aquilo, ele vai que é aquilo que o nosso próprio sistema, né, governamental, ele faz. O que eles costumam, o que o governo hoje faz para destruir alguém que se opõe ao governo? Ele alega que fulano é contra a Constituição. Isso. Então, nos ministérios não é diferente. Quando eles querem matar alguém, eles alegam que fulano é contra o princípio, a regra de fé do ministério. Ele alega que o fulano ele é contra os princípios básicos da Bíblia, que ele está contra a Bíblia. Na verdade não é. Ele é apenas alguém com conhecimento, né? Em uma boa parte, ele é apenas alguém com conhecimento bíblico que não aceita ser manipulado, né? E que tem autonomia para falar, que tem autoridade para falar, porque ele entende que a vida dele está sob o domínio de Deus e não sob o domínio de alguém. Concordo plenamente com o senhor. O que você está falando aí, realmente, essas coisas acontecem muito e que não vai mudar, só vai piorar. Em relação não só à questão da igreja em si, mas como um todo. As pessoas, feliz ano novo, o que vai mudar é só no calendário. Mas as coisas só vai piorar. De novo, não vai ter nada. O que é ano novo? É você cada dia tornar algo novo. Porque se você está fazendo uma coisa repetitiva, todo dia eu faço isso aqui. Aí virada de um ano, mesma coisa. O que tem de novo aí? Não tem nada. Da mesma forma vai ser independente da igreja ou em qualquer outro lugar. As coisas só tendem a piorar. Não tem isso mais negócio de bom, não. A Bíblia nos revela isso, né? Afinal dos tempos seriam tempos difíceis. E a tendência... falamos agora há pouco sobre a natureza, que ela é uma excelente reveladora de quem está ou não na presença de Deus, para quem está disponível a ela. E também a gente vê a natureza dando resposta a todo momento sobre a vinda de Cristo, né? Mas é aquilo que o Senhor, o próprio Jesus falava que na vinda dele seria igual aos dias de Noé, né? As pessoas estavam preocupadas em casar, dar-se em casamento, festas e eventos. Tava nem aí, só curtindo. E no dia de hoje não é diferente, né? Mas exatamente por isso. Por quê? Porque como a palavra original, né, que é pregar contra o pecado, a gente pode observar. Eu me lembro que quando eu era jovem, adolescente, né, jovem, assim que a gente descobre que a gente está no mundo, as pessoas que frequentavam a igreja, eles eram chamados de protestantes, né? Porque era alguém que protestava constantemente contra o pecado. Então automaticamente vai se mudando a geração de pregadores. Ou o pastor presidente que fundou aquele ministério, que pregava de forma incisiva contra o pecado, ele falece. Isso aí é histórico. Aí você vem lá e o filho dele assume. Aí o filho dele já é totalmente contrário àquilo que meu pai pregava. Não, isso que meu pai pregava não tem nada a ver, né? Aí nós estamos vivendo épocas mais modernas, então temos que entender, né, a questão dessa nova mente do pessoal agora, jovens, adolescentes. Então a gente vai ter que, em uma palavra bem clara, abrir as portas, né? O que descaracteriza, podemos assim dizer, até a minha questão de fé, ou quem está fora, né? Que hoje eu costumo dizer que o único povo hoje sobre a face da terra que não tem identidade são os cristãos. O umbandista tem identidade própria, o candomblé tem identidade própria, maçonaria tem identidade própria, alguém que é adébito ao rock tem identidade própria, alguém que é adébito ao sertanejo tem identidade própria, alguém que é adébito à prática de skate. Eles se parecem, falam a mesma língua, independente do país. Agora, vamos olhar para o meio cristão hoje. Você não sabe dizer mais quem é crente e quem não é. A identidade já foi perdida. Isso é verdade. Já se perdeu a identidade. Difícil mesmo. É o único povo hoje que não tem identidade. Nessa igreja eu posso fazer isso, nessa igreja eu não posso fazer isso, nessa igreja eu não posso fazer isso, naquela igreja eu não posso fazer isso, nem isso, nem isso, tenho que fazer isso aqui. Nessa igreja aqui eu não posso fazer nem isso, nem isso, nem isso, nem isso, nem isso. Então perdeu a identidade, né? Essa é até muita questão mesmo, já entrando a gente já está fugindo até um pouco do raciocínio de dízimos e ofertas, mas aproveitando o momento também, é que realmente, já até me perguntei, quando você está falando, é verdade, já cheguei a me perguntar se é uma palavra só. Então por que tem ministérios ali, igrejas diferentes, com determinadas regras, porque não tem só uma coisa só? Porque a gente vê aqui o negócio de, não, eu li
É como pra mim dá pra entender assim, né? Eu li e pra mim isso quer dizer isso aqui. Então, esse aqui é errado, na minha igreja não vai ter. E o princípio disso é dinheiro. O princípio de toda essa divisão sempre foi e sempre será dinheiro. É aquilo que eu falo. O mau administrador, o mau pastor, ele causa todo esse tumulto. Então, um mau pastor, ele precisa de auxiliares. Um pastor ele precisa de um bom presbítero, ele precisa de um bom diácono, né, para auxiliar ele. Obviamente que esse pastor, como um ser humano cheio do Espírito Santo, quando ele abre uma congregação, óbvio, Deus está usando ele de forma poderosa, vai usar ele. Então ele vai conseguir fazer com que aquela igreja prospere em número de pessoas. Automaticamente, o número de oferta de dízimo vai aumentar. Ele, como homem de Deus, cheio do Espírito Santo, ele teria que reconhecer as pessoas que estão em volta dele, o auxiliando, e em determinado momento, esses obreiros, né, ou não vou dizer nem todos, mas aquelas pessoas que estão mais próximas na lida, também têm que ser reconhecidos e serem participantes de tudo aquilo que ele está sendo beneficiado. Então, por que um pastor hoje, eu vou sair dessa igreja aqui, a maioria não vai dizer que é por causa de dinheiro. É por causa de um princípio bíblico. Que essa igreja pode fazer isso, está errado. Não, mas a maioria é dinheiro. O obreiro está vendo que está entrando muito dinheiro na congregação e o pastor não está nem aí para ele. O pastor está gozando de tudo sozinho. Isso é verdade. Não está existindo ali uma questão humanitária em relação ao evangelho, a divisão de trabalhos, né? Então, o que eu falo, se o pastor tem uma renda, está entrando 30, 40 mil, o que o pastor inteligente vai fazer? Nós vamos abrir uma outra igreja e vou colocar o presbítero fulano de tal para tomar de conta dessa congregação, nós vamos auxiliá-lo e futuramente ele vai viver da mesma sorte que eu. Mas o que acontece automaticamente? Esse pastor que iniciou sozinho, quando ele abre a congregação do outro lado, ele vai entender que aquele lá não pode mais gozar de tudo sozinho como ele goza. Por ele ter levantado lá, aquele pastor lá vai ter que mandar tudo para ele. Aí que entra o negócio lá da que a gente E aí, questão a divisão. Aí o outro lá se revolta, não, tira a placa da sua igreja e põe a minha. Né? Porque o sistema injusto, né? A administração injusta suscita. Nós temos hoje um número de igrejas incalculáveis. Né? Não dá para somar assim, nós temos tantos mil ministérios. Dá para se somar os que existem registrados, mas os que tem clandestino por aí, e é tudo questão de uma má administração financeira. De uma má distribuição de quando se entra financeira. Todo mundo quer um pedacinho do bolo. A questão é quem está lá em cima quer o bolo só para ele. Né? Se existisse uma divisão justa para tudo isso, nós não existiríamos tudo isso. Então, você falou agora há pouco sobre a questão de igrejas que estão investindo grandemente, e a maioria das igrejas hoje, as grandes igrejas, tem fortunas em bolsas de valores, né? Tem uma garantia enorme. As suas famílias estão até quarta, quinta geração estão feitas, né? Enquanto os membros que frequentam essas igrejas, ou alguns pastores que estão próximos, estão chupando o dedo, né? Então essa revolta, vou abrir minha igreja, mano. Eu sei que muita gente pensa em abrir igreja por causa disso. Por causa disso. Por causa do dinheiro, só o financeiro. Ninguém abre igreja hoje só para servir. Eu vou servir a Deus. Não. Você quer servir a Deus? Quero. Então, amigo, sair nas ruas para evangelizar, numa madrugada, para visitar mendigos, pregar a palavra de Deus de porta em porta. Isso é servir a Deus. Pregar um evangelho sem querer recompensa. Pregue evangelho, chegue na minha casa, pregue para mim e fala assim, vai para a sua igreja mais próxima. Não. Eles acham que a partir do momento em que prega a palavra de Deus já se torna uma propriedade. Você tem que ir para a minha igreja. Isso é verdade. Então quem serve o reino não está preocupado necessariamente em que ele congregue aqui. Está preocupado em que ele evolua espiritualmente. Geralmente eu dou duas opções. Desculpa te cortar novamente. Eu dou duas opções. Eu dou quando eu consigo, né? Que geralmente eu gaguejo demais. Mas enfim. Quando dependendo do momento e da oportunidade, eu prego ali para alguém. Aí eu pergunto para ela, se você preferir, eu gostaria que eu convidasse você para minha igreja, eu venho lhe buscar, a gente vai junto. Caso contrário, procura uma igreja mais próxima. Aí a pessoa vai decidir, não adianta você forçar nada. Isso é pregar, né? Isso é pregar preocupado no reino, numa alma, que a alma conheça Cristo. O objetivo é que a alma conheça Cristo. Conheceu a Cristo, aquela alma vai decidir se ela vai continuar ou não, ela está segura. Sua parte você já fez, né? Não é a questão da manipulação e manter só para mim. Por isso a questão que a gente fala das muitas igrejas, está numa administração financeira. Muitas igrejas que saíram, fulano de tal saiu de igreja, fulano de tal saiu de igreja, fulano de tal, e a maioria da briga é dinheiro. Exatamente porque quem está administrando, que é só para ele. Né?
É justo que ele está gozando de todo o trabalho dele? Sim, é justo. Mas existem pessoas que estão ali com ele que estão auxiliando, né? Não custa nada ele separar um obreiro, dependendo da renda que ele está tendo, separar 1 ou 2 obreiros e dar a ele mais conforto. Só, vocês vão trabalhar comigo agora. A obra de Deus está nos beneficiando dessa forma. Então, se só eu sozinho, eu não dou conta. Eu sozinho não estou dando conta para dar assistência sem membros. Então, nós vamos nomear mais alguns irmãos aqui, tá? E hoje nós vamos... O ministério, dentro de um termo legal, né, e transparente, desde que não gera um vínculo empregatório, né? Porque evangelho não é vínculo empregatório. Evangelho é fé. Eu vou gozar do fruto do que ele me dá, mas sem esperar que amanhã ou depois o ministério, por me dar essa oportunidade, é obrigado a arcar com custos demissionais, seguro e etc, etc. Isso aí não tem nada a ver. Quando eu aceito, primeiro que quando eu aceito a viver pelo evangelho, eu já aceito viver pelo evangelho pela fé. Então o que vier é lucro. Não posso me garantir, eu vou ficar aqui porque eu vou ter uma renda X. Muito pelo contrário. E eu vou servir. O meu objetivo é servir a Deus? Eu vou servir a Deus. Quer servir a Deus? Quero. O ministério vai te dar um suporte, um auxílio a X para você se manter direitinho até lá. Se amanhã ou depois não der mais certo, não existe vínculo nenhum. Que essa é uma das partes mais difíceis, né? Até porque existem muitas leis trabalhistas que acabam dando direito a esses obreiros, né? E aí o ministério, aí a gente começa uma bola de neve enorme, porque o ministério é obrigado a se precaver de futuros problemas como esse. E aí a gente passa a não viver mais pela fé, mas diante de um sistema jurídico. A direção da igreja, ela perde o foco da fé e vive mais para se proteger de futuros processos, né? Aí esse cuidado me leva a tomar decisões e a caminhos que vai contrário à regra de fé. Exatamente porque eu estou protegendo o dinheiro. Eu deixo de proteger ou de viver pela palavra para proteger o patrimônio, entendeu? E aí é onde se complica. É onde complica muito. A gente tem muitos casos aí de pastores que processam a igreja todo, blá blá, né? Que é um negócio absurdo, exatamente. É a briga pelo dinheiro. Justamente. Entendeu? Então, dízimos e oferta. Legal. Vai parecer que não é legal, que é legal. Dízimo e oferta, de qualquer forma, eu vou ser contribuinte. Eu sou dizimista e ofertante para o governo. Eu oferto 27,5% por mês. A diferença é que é obrigatório. É obrigatório, ele nem pergunta. Pergunta não, só vai e acabou. Então, assim, eu acredito hoje que diante dessa carga tributária aí, eu estou dando mais de 45% ou 50% ou até mais do que eu ganho, né? De tanto imposto que não é aplicado de forma satisfatória para mim. Que está sendo criado mais imposto ainda. Que está sendo criado mais imposto. Então, de qualquer forma, eu sou um dizimista obrigatório para o governo, uma porcentagem muito maior. Então, em qualquer lugar do mundo, se eu entro numa igreja, eu vou ter que contribuir. Se eu não contribuir, eu não vou ter um bom sono, não vou ter uma água, não vou ter onde sentar. Isso. Eu tenho que contribuir. Mas é só uma oferta. Não deixa de configurar que você está ajudando a obra. E às vezes ajuda com muito mais do que 10%. Muito mais do que 10%. Né? E esses dízimos e ofertas, ele é para manter a obra. Manter a obra. Pastor, dízimos e oferta é para cuidar, quer comprar uma cortina boa, quer colocar um ar-condicionado, né? Os irmãos que passam necessidade da obra. As pessoas dão dízimos e oferta na igreja. Ponto. Se a igreja for transparente com isso em relação à igreja e mostrar que o que está entrando ainda é pouco para realizar o desejo do coração dos que estão ali, que é transformar um ambiente melhor, mais confortável, aí o membro tem a disponibilidade de ajudar com mais ou não para comprar tal coisa. Ou com outra coisa, não necessariamente seja dinheiro. Eu eu conheço alguém que não está precisando de tal coisa, mas ele vai dar. Eu vou lá e... Então, mas isso tem que ser uma questão voluntária. O que a gente não vê no dia de hoje, é que eu falo, a gente, uma vez, não sei qual o tempo que a gente tem aqui ainda, né? Lá em São Paulo, lá em Itaquera, cidade de Itaquera, né? Eu já rodei o Brasil um pouquinho. Lá na cidade de Itaquera, eu frequentava a igreja, né, na escola bíblica dominical. Porque na congregação que eu congregava, eles não tinham escola bíblica dominical, então eu ia para outra congregação. E aí, o pastor chegou um dia meio brabo lá, né? E ia fazer uma reunião pela manhã e eu não sabia, e ia me retirando. Aí eu falei, não, pode ficar, irmão Orlando, que você é de casa. Eu falei, eu não sou de casa, eu sou um visitante, entendeu? E eu não queria ficar. Vai falar de dinheiro, eu não quero ficar. Não, pode ficar, que a sua opinião é importante. A minha opinião não é do seu interesse.
Entendendo? Não, mas pode ficar aí, ótimo. E aí ele chegou revoltado porque a fachada da igreja estava um nojo, a cortina da igreja estava um nojo, a igreja em si estava um nojo, tal. E eles iriam passar um livro de ouro, né? Que é uma forma de arrecadar dinheiro extra, além do dízimo e oferta que o obreiro dá. Passar um livro de ouro que era para comprar cortina, que era para reformar a fachada da igreja, né? E aí ele caiu na besteira de perguntar para mim o que eu achava. O que o senhor acha? Professor, você quer realmente que eu responda? Ele falou, quero. Eu acho um absurdo. A Bíblia diz, trazei todos os dízimos e oferta à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Onde é a casa do tesouro para esses obreiros? É essa aqui, é essa. Então por que o dinheiro sai daqui e vai para a sede? Entendeu? O dinheiro deles é para ser usado aqui. Eles dão oferta, dão dízimo, e o senhor ainda quer ainda sacrificar ele para manter a própria igreja, que é a responsabilidade sua. A responsabilidade de manter a igreja organizada é sua, não é do obreiro, é do pastor. Você que é o pastor. Se tá uma bagunça, a culpa é sua. Pode culpar ninguém, não pode culpar ninguém, é sua. Tá? Então agora eles vão ter que abrir mão. Vai lá buscar, pegue 10% de todo o dinheiro anual que foi para lá e você vai reformar isso aqui, vai ter o melhor som, vai ter tudo. Vai lá se eles dão para você. Eles não vão devolver para você. A sede não vai devolver todo o dinheiro que você leva, 10% não vai devolver. E você quer sacrificar os obreiros que trabalham para você? Os homens que estão disponíveis para você, você ainda quer sacrificar mais ele ainda? É que você é herético, você está se levantando contra o homem de Deus, e a Bíblia diz, ai daquele que se levanta contra o homem de Deus. Eu falei, relaxa, essa parte aí eu já li também. Homem de Deus é todo aquele que lê e prezela a palavra de Deus, não é aquele que tem título. Porque título não importa. Título não importa. E você está sendo herético, amigo. Entendeu? Estou indo embora. Eu falei para você que minha opinião interessava para você. Pai do Senhor, estou indo embora. Depois a gente senta para conversar, porque o negócio está muito quente. Então, são assuntos bem polêmicos. Hoje, se um pastor quiser ajudar uma família, na maioria das igrejas, ele tem que sacrificar as próprias ovelhas que estão ali. Porque o dinheiro que entra, a oferta que entra, tem que mandar para a sede, né? E o pessoal da sede está lá andando de Honda Civic todo ano, as esposas, com todo respeito, tudo siliconada, tudo bonitona, tá? Postando fotos com joias caras, relógios caros, esbanjando luxo, enquanto a maioria, que banca tudo, ali, né? Tá, isso, só passa necessidade. E o coitado do pastor, que muitas das vezes por omissão, né? Nós temos que ajudar a irmã, falando então, mas eu não posso mexer no dízimo da oferta, que tem que ir para a sede. Outro assunto que é polêmico, assim, do meu ver também, é em relação a ainda dízimos e ofertas também. Quando é para comprar algo para a igreja, irmãos, estamos precisando disso aqui, o valor é X, quem puder contribuir, depois me procura, alguma coisa do tipo. Mas quando é um irmão que está enfermo, não tem condições de comprar um remédio, por que é só oração? Vamos orar. Por que não se reúne? Cadê o dízimo da oferta nesse momento para dar para um membro ali que está enfermo ou está precisando de alguma coisa? Porque os valores, eles são inversos, né? Eu pregar em tempo oportuno sobre um pouco do que conhecemos, falar, né, daquele pouco que conhecemos é uma coisa. Viver é outra realidade, totalmente diferente. Eu tive a oportunidade de descobrir que de fato eu pregava muito sobre perdão, mas eu ainda não sabia o peso do perdão, né? Até o momento em que eu fui ferido de verdade. Perdoar alguém que me ofende ali na rua, eu ando aqui na rua, o cara me fecha, me xinga e tal, eu vou olhar para ele e vou sorrir. Vou dizer, meu Deus, cobre ele com teu sangue, dá vitória, tá muito estressado, né? Isso. Logo eu esqueço ele. Agora, quando eu sou ferido por alguém que eu amo, já é outra história. É outra história. Essa é a grande dificuldade. Eu descobri em 2018, que eu ainda estava longe de conhecer o que era o perdão. Foi quando eu fui traído pela minha esposa. Descobri que eu estava muito longe. Eu fui possuído por um sentimento de revolta tão grande, né? Eu sentia mais vontade de matar ela do que liberar o perdão. Porque é difícil assim de aceitar, né? Porque é uma pessoa assim... Você conviveu confiança, realmente dá uns... Eu fui passar a olhar para ela com olhos de quem realmente tinha perdoado ela, olhar para ela sem sentir ódio depois de 2 anos. Depois de 2 anos. Então, assim, é muito fácil hoje você vamos falar sobre amor, né? Bom, e a obra, a gente sabe que o principal bem que existe dentro da congregação é a alma.
né? A água não é mais importante do que a alma, né? Eu sempre costumo dizer para as pessoas mais próximas de mim, nós somos muito hipócritas, a maioria dos cristãos são muito hipócritas. E dou sempre um exemplo claro sobre o perdão, né? Exatamente, que é a questão de ajudar as pessoas que estão à nossa volta. Nós temos uma congregação com 20, 30 membros, eu tenho um obreiro que está comigo há mais de 20, 30 anos, né? Está ali comigo na jornada, e a gente está todo dia na rua pregando para bandidos, ladrões, tentando provar que Jesus é o único caminho. Estamos lá atrás das piores pessoas que existem na sociedade, nós estamos atrás para poder trazer para Cristo. Né? E nós olhamos para essas pessoas como pessoas amáveis diante aos olhos de Deus. Mas quando um obreiro que está comigo há 10, 15 anos, ele comete um pecado, a igreja é a primeira a matar ele. Então, Com certeza. Eu estou buscando o pecador que está lá fora, e quando alguém que está comigo peca, eu jogo ele para fora. Eu discrimino ele. A igreja toda vira o rosto pro cara, com falso senso de justiça. A principal pessoa que ele já feriu foi o Senhor. E o Senhor está de braços abertos esperando ele. Dele, né? O Senhor está de braços abertos esperando ele voltar. Quem sou eu para impor qualquer fardo, qualquer coisa mais? Esse cara está precisando de um abraço. Esse homem está precisando de alguém que está do lado dele. Ó, você pecou. Primeiro, quando vai ser descoberto, há tempos, há anos ele já vem cometendo aquilo, na maioria das vezes. Então, se até o momento em que o meu subconsciente não se tornou conhecedor do erro dele, para mim ele era homem de Deus. Isso. O que mudou foi só a informação. Agora ele estava em pecado. Poxa, ai, que pena. Não, peraí, ele mesmo naquela situação, ele ainda esteve presente aqui conosco. Ô varão, vamos conversar. Vamos criar aqui uma estratégia para não perder ele. Só, você sabe que é a questão de critério agora, a gente vai ter que estabelecer um parâmetro para você, devido ao acontecimento. Você não vai poder, nesse momento, para não gerar escândalo, realizar algumas atividades na obra de Deus. Mas nós vamos estar perto com o Senhor. Nós vamos estabelecer um propósito de oração, vamos estabelecer um propósito de jejum. O importante é que você está aqui ainda dentro da igreja e você não vai para o mundo. Você não vai se entregar ao mundo. Deus te ama, Jesus te ama, só você consegue estabelecer o limite do perdão para com Deus. Se a pessoa fazer o oposto que você está falando agora, aí é mais fácil dela ir mesmo pro mundo. É mais fácil dela ir pro mundo. Porque no momento que ela errou, a igreja está condenando ali, ela vai sair fora, em vez da igreja ajudar. E a gente entra a questão daquilo, de oferta, né? Para ajudar um irmão. Para ajudar um irmão, rapaz, eu falo com você. Que eu até costumo dizer que para tirar um centavo da mão de um crente, o crente é bicho ruim, de respeito a dinheiro. Para tirar um centavo da mão de um crente, principalmente quando é para ajudar alguém, a gente vai arrumar um monte de pretexto. Ah, mas fulano não merece, blá, blá, aquela coisa toda. E quando na verdade... A gente não merece salvação e mesmo assim... Salvação. E cabe ao pastor esse papel de administrar essa questão de ajudar alguém. Então, a compra de uma cortina de 3, 4 mil reais, ela não pode ser mais importante do que o aluguel do irmão de 500. Entendeu? Justamente. Não pode ser mais importante. Esse irmão está comigo. Ah, mas o irmão nunca contribuiu. Ah, mas o irmão nunca fez isso. Bom, se eu for tratar ele pelo que ele contribuiu, certamente se ele não contribuiu porque ele está precisando. Então, que critério de justiça que vai existir em mim baseado na caridade da palavra, se eu só vou ajudar, quem é capaz de retribuir a mim? Justamente. O dízimo e oferta é exatamente isso, para manter a classe baixa que não tem condições. Então, eu tenho um irmão que está passando dificuldade. Primeiro que tem que existir um plano emergencial para aquele irmão baseado com que entra. E do dízimo e da oferta, repito. Não pode ser assim. Amanhã ou depois nós vamos, entrou isso aqui, tiramos a despesa da igreja, sobrou esse, e a gente precisa ajudar os irmãos. A transparência vai gerar uma responsabilidade mútua. Isso. Tá? Então nós precisamos ajudar a irmã, tem que pagar o aluguel da irmã, tem que pagar fulano de tal. Gente, quem pode nos ajudar? Eu te garanto que vai ficar muito mais fácil as pessoas abrirem mão, mas vai ser direcionado ao irmão, à irmã. O tempo já diminui, né? Está acabando o tempo. Mas foi um papo muito bom sobre os dízimos e ofertas. Espero que tenha ficado esclarecido aí pro pessoal de casa. Só para fazer um pequeno resumo, eu vou falar sobre determinado assunto e você vai me responder com perguntas rápidas, tá? Só um resumo. É obrigatório pagar dízimo? Não, obrigatório não é. Não é obrigatório. Ele é um ato de reconhecimento. Quando eu reconheço que sou beneficiado por Deus e, obviamente,
pela igreja em que eu congrego, automaticamente eu me torno disponível a contribuir. Pronto. Quem não paga dízimo está roubando de Deus? Hoje, biblicamente, em relação a roubar de uma forma direta, né, estaria como que eu vou roubar de alguém que eu não reconheço a grandeza dele? Quando eu passo a reconhecer a grandeza de Deus e eu passo a sonegar, tecnicamente eu estou negando aquilo que Deus espera que eu faça. Sim, para mim me tornar, para mim roubar alguém, primeiro eu tenho que saber que eu tenho que assumir os direitos desse alguém sobre mim. Então eu roubo, eu não roubo. Quando é que eu roubo a Deus? É quando eu sou beneficiado por Ele e Ele espera que eu retribua isso a Ele com relação àquilo que eu recebi de Deus. Então eu tive uma vida totalmente destruída. Graças a Deus, graças ao Evangelho, graças a Cristo, minha vida foi restaurada. Se a partir desse momento que eu começar a ser ingrato, e não falo só de dízimo, né? Eu roubo alguém quando eu deixo de devolver a ele aquilo que é dele por direito, né? Não é só dízimo, né? Não é só o dízimo. É em tudo aquilo que eu entendo como obrigação minha de retribuir a Deus pela sua grandeza e eu não dou, é roubo. Entendeu? E outra, para finalizar, porque já está diminuindo o tempo, a palavra de Deus se compactua com luxo? Não. Nossa, calma. Não tem nada a ver, não se mistura. Então esse foi um pequeno resumo para finalizar. Espero que tenha ficado bem esclarecido. Mas só para vocês entenderem, mas o pastor chega de Hilux. Mas aí você tem que saber se a Hilux foi do fruto do dízimo e oferta ou foi do fruto do trabalho dele. Porque se for o trabalho dele não tem problema nenhum. A gente não está chegando nesse mérito. Então por isso que o tema foi de dízimo e ofertas. Não pode ter luxo com o lucro que recebe a igreja. Então, se ele trabalha, ele pode comprar até um avião. Se ele trabalha, pode comprar até um avião. Pastor Alan, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Espero que um dia a gente possa ter mais momentos como esse. Se Deus quiser. Então, até a próxima. Você é de casa e o senhor Arlan também. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.